E então, aí que entra o assunto mais importante. Por que que ele não teve o convite de número 19? E qual é, segundo ele, a maneira de melhorar isso? Ele fala algumas coisas muitíssimos interessantes. Muitíssimo interessantes. Ele é uma entrevista bem longa, ela tem 1h50 de duração, quase 2 horas. É assim, é um negócio que dá vontade de você transcrever, separar por tópico, pegar as ideias e falar: caraca, eu vou guardar no bolso essas ideias. Porque o cara deu dicas assim que você vê que todo o sistema para tentar resolver enfermidades nas pessoas, eles acabam, de uma maneira ou de outra, não focando no principal, que é fazer o corpo da pessoa estar completamente cheio das defesas. E não fazendo isso, não resolve o problema. Porque ele diz, você tem que conseguir eliminar completamente os agentes causadores do corpo. E ele diz que hoje, com as estratégias que ele usa, o Dr. Patrick Soon-Shiong, ele fala, um agente causador desse pode até entrar no meu corpo, mas em 7 dias eu tô zerado, ok? Então, é muito interessante a maneira como ele trata isso. Você vai perguntar, Daniel, quais são os macetes, quais são as coisas que ele descobriu e criou para poder contornar isso? Mais tarde, na verdade, só vou poder falar isso na arca porque entram questões polêmicas, tá? Então, é muito interessante porque num determinado ponto da conversa, ele começa a fazer uma crítica muito grande ao Dr. Falciani. E ele começa a fazer uma crítica muito grande ao sistema da saúde. Porque ele vai dizer que esse pessoal, deliberadamente, essa é a opinião dele, esse pessoal deliberadamente criou esses agentes. Nessa semana, eu expliquei para vocês, assim, todo o histórico de onde veio o convite de número 19. E eu expliquei para você que o mesmo cara que estava envolvido numa polêmica na época que a SIDA surgiu nos anos 80, é o cara que hoje está envolvido em polêmica relacionada ao convite 19. É o mesmo cara. Então, meus amigos, o que acontece? Deixa eu contar essa história para vocês. O que eu vou fazer? Lá na Arca, essa semana, eu contei essa história em detalhes, tá? Agora, preste muita atenção. Eu vou fazer um resumo aqui para vocês, tá? De onde vem esse problema? Você sabe muito bem que no dia 11 do mês 9 de 2001, aconteceu um problema nos Estados Unidos. Você sabe muito bem, não sabe? Só que nessa mesma época estava um medo que estava acontecendo nos Estados Unidos. Por quê? Eu não sei se você se lembra, mas também no ano de 2001, além desse problema que aconteceria lá em setembro, nos Estados Unidos, alguns membros do Congresso americano estavam recebendo cartinhas com um agente causador aí sinistro. Vocês lembram disso? Vocês lembram dessa história? Que é porque isso ficou meio apagadinho por causa dos prédios que caíram. Mas alguns caras começaram a receber cartinhas estranhas, né? Ou seja, nessa época, nesse mesmo ano, muitos congressistas americanos estavam recebendo uma cartinha com uma parada estranhaça, que é o antracto, ok? E aí, o que aconteceu? Nesse momento, os caras já estavam preocupados com isso, porque estava acontecendo na Flórida, em Washington, em Nova York. Muita gente estava recebendo cartinha contaminada com esse produto aí. E aí, o que acontece? Em setembro, né? Isso foi mais ou menos em abril. No mês de abril de 2001, começou a ter esse tipo aí de problema, tá? E também depois no dia 18, né, de setembro. Então o que acontece? Você tem no dia 11 do mês 9 a situação em Nova York e depois os congressistas começam a receber essas cartas. Então o que aconteceu? O presidente da época, que era o presidente Bush, ele começou a ter um receio de que os Estados Unidos ficariam debaixo também de uma ofensiva de natureza biológica. E aí ele chamou um dos médicos mais importantes dos Estados Unidos para coordenar essa frente contra esse perigo biológico, tá bom? E aí, meus amigos, obviamente, eu quero te perguntar, qual foi o cara que o Bill Clinton, que o George Bush chamou
para fazer esse controle? Falciani, pô, lógico. O mesmo cara que chamaram para resolver o problema da SIDA nos anos 80. Então o que acontece? No ano de 2001, teve esses problemas aí da cartinha e dos prédios. Em 2002, os Estados Unidos começaram a se preparar para essas ofensivas. E aí, o Dick Cheney, que era o vice-presidente do George Bush, junto com o Dr. Falciani, eles conseguiram um projeto de 2 bilhões de dólares para o desenvolvimento de equipamentos bélicos de natureza biológica, tá? Qual que era a ideia deles? A ideia deles era uma ideia meio ignorante, que a ideia era o seguinte: olha, vamos tentar antecipar, né, o uso desses agentes biológicos, e vamos tentar acelerar a evolução desses agentes causadores, fazendo aquele negócio de ganhar funções, dar funções, colocar coisinhas dentro desses agentes causadores que fariam com que esses agentes causadores se tornassem mais fortes. Então, a partir de 2002, os norte-americanos começaram a desenvolver novos equipamentos bélicos de natureza biológica, numa associação entre a CIA, o Pentágono, Departamento de Defesa, e o Dr. Antônio Falciani.